Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo! Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje eu venho responder uma pergunta que chegou aqui no nosso e-mail, lá no vivendahistorianumismática@gmail.com. Chegou uma dúvida do nosso amigo Diogo Amorim, lá de Recife, no Pernambuco. Um abraço para todo o pessoal de Recife, para todo o pessoal do Pernambuco, do Nordeste, né? Nós temos um carinho muito grande pelo pessoal do Nordeste. E aí veio o Diogo fazendo a seguinte pergunta para mim. Acompanha comigo aí no vídeo. Fernando, boa noite. Eu gostaria muito de saber a sua opinião acerca do valor das moedas locais ou sociais para numismática. Ultimamente, tem se falado muito sobre a ubérrima, moeda local criada por um município no interior de Minas Gerais, com cédulas emitidas pela Casa da Moeda. Você pretende incluir estas cédulas na sua coleção? Seria o caso de ser mais uma bugiganga da numismática? Olha só a pergunta do Diogo. Diogo está super atualizadíssimo. Passou pra gente aí essa bola e nós vamos responder. Eu gravei o vídeo para te responder, Diogo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Primeiramente, você precisa entender o que é uma ubérrima. Se a gente não sabe o que é uma ubérrima, a gente não tem nem noção do que a gente está falando. Então, acompanha aí comigo. Uma ubérrima é, segundo, o site da Isto É Dinheiro, ubérrima, conheça a primeira moeda local criada por uma cidade brasileira. Cédulas de ubérrima foram lançadas em 5 valores: 1, 2, 5, 10 e 20. Cada ubérrima equivale a R$1. Você está vendo aí o desenho da ubérrima, está vendo aí o layout dela, né? O layout das cédulas. Ela leva um layout até interessante. Então isso é uma ubérrima. Mas que negócio é esse, Fernando, de uma cidade brasileira criar o seu próprio dinheiro? Nós estamos aqui diante de uma situação que você vai compreender muito bem se você tiver essa obra aqui na mão. Ó. Tá vendo esse livro aqui? Vou aproximar mais aqui. Esse livro chama É Dinheiro. É Dinheiro é um livro escrito pelo nosso amigo Paulo Amauri de Oliveira Melo. Se você não conhece o Paulo Amauri, dá uma conferida aí, ó. Esse aí é o Paulo Amauri. Esse senhor simpático, usando o chapéuzinho, é o Paulo Amauri. E nesse livro É Dinheiro, o Paulo escreveu uma obra em que ele demonstra várias formas, várias coisas que são utilizadas como dinheiro. Não somente as cédulas e as moedas oficiais do país. A obra dele é muito interessante, porque meu exemplar, ó, tá inclusive autografado pelo Paulo Amauri. Um forte abraço pro Paulo Amauri, que tem muito carinho por ele. Mas aqui, ó, eu vou te mostrar aqui para você ter uma ideia. Na página 10, ó, ele fala sobre a moeda oficial. Moeda oficial, eu não preciso nem te dizer o que é. A moeda oficial do Brasil é o real. Lá, o que eu acho interessante nessa obra é a sistemática. Acompanhe aqui comigo. Observa para você ver que quando ele descreve na página 10 a moeda oficial, ele fala que em 27 de maio de 94, a Lei 8.880 instituiu uma nova unidade no sistema monetário brasileiro, que é o real, que passou a vigorar em 1º de julho do mesmo ano. O real acabou de completar 30 anos de circulação. Observe o que tem nessa próxima página. Aqui ele fala vários dados do real. Ele fala qual é o nome do padrão monetário, o símbolo, a característica, a moeda divisionária, que é os centavos, a vigência, a garantia, o emissor, o fabricante, materiais, quantidade, meio circulante, local de circulação, as principais funções. Observa que as principais funções da moeda oficial são quais? Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Meio de troca porque facilita a troca entre mercadorias, bens e serviços. Unidade de conta porque é um referencial ou cotação para as mercadorias, bens e serviços. E reserva de valor
porque permite acumular riquezas. Então, essas são as características da moeda oficial. Lá na página 20, ele vai falar da moeda social. O que é uma moeda social? E eu acho interessante a gente explicar isso aqui para que você possa entender o que é a ubérrima. Bora lá, o que é a moeda social? Acompanha comigo. As moedas sociais são instrumentos complementares à moeda oficial e podem ser utilizadas como instrumentos de políticas públicas de finanças solidárias para amenizar os efeitos da escassez de dinheiro em poder do público. E eu acho interessante aqui na obra do Paulo, porque da mesma forma em que ele trouxe os atributos da moeda oficial, ele também traz os atributos da moeda social. Vamos ver quais são eles. O nome, são vários nomes, depende da comunidade do emissor. No nosso caso, nós estamos falando da ubérrima. O símbolo, como a gente tem o R cifrão para o real, cada uma dessas moedas tem o seu símbolo. As características, é um vale dinheiro por ter lastro em real e deve circular em uma área restrita. No caso aqui, a área restrita da ubérrima é a cidade em que ela foi criada. Vamos mais. A vigência, de forma organizada, esses dinheiros sociais surgiram a partir da criação do Banco Palmas, em 1998, na periferia de Fortaleza, com o início da circulação das notas no ano 2000. Existem vários emissores, existem condições para emitir. Todas essas informações, eu não vou te passar tudo, porque senão você vai achar que já conhece a obra. Eu super recomendo. Essa obra é Dinheiro do Paulo Amauri, é uma obra interessantíssima, em que ele traz várias coisas que representam dinheiro. Eu vou te mostrar algumas, dentre elas as moedas sociais, da qual a ubérrima faz parte, mas acompanha algumas interessantes aqui comigo. Olha aí para você ver as emissões do Banco Palmas, 2 palmas, tá vendo que interessante? Olha o Bansol, o Bento, é muita variedade que nós temos dessas peças. Não são somente moedas sociais que são trazidas aqui nessa obra, existem também as moedas particulares. O Paulo Amauri traz aqui o mesmo quesito, essa eu vou te mostrar aqui na mão, a mesma sistemática que você está vendo aí? A mesma sistemática, ele descreve os atributos dessa moeda particular. E como moedas particulares, nós temos várias moedas particulares. Temos moedas particulares, temos vales, temos várias outras emissões que não são emissões oficiais. Mas, como explica o Paulo Amauri nessa obra, são emissões que valem dinheiro. Você consegue exercer a função de troca com elas. Você consegue comprar e vender utilizando elas, certo? A pergunta que o Diogo me fez sobre a ubérrima não faz parte de forma alguma da coleção Numária brasileira, não faz parte das peças da Numária brasileira. Ela não é uma emissão oficial, porém ela é uma moeda social. Há quem colecione moedas sociais. No meu ponto de vista, nós não estamos diante de uma bugiganga. No meu ponto de vista, não é bugiganga. A moeda social, ela tem o seu papel de troca dentro daquela localidade, embora ela não seja uma moeda oficial do Brasil. Eu, Fernando, não coleciono moedas sociais. Há quem colecione. Eu acredito que o Paulo Amauri, pela quantidade de fotos que eu vi aqui, deva colecionar. Se você também coleciona, deixa o seu comentário aí, porque, Diogo, eu acho que fica legal numa pasta. Você vai esclarecer que ela é uma moeda social, você vai explicar o que é uma moeda social e colocar os atributos dessa moeda social para as pessoas poderem ver. Eu acho que vale a pena se você tem esse interesse de montar essa pasta. Espero ter te ajudado a entender o que é moeda social. Vamos juntos, um forte abraço e fica com Deus.